nunca sonhou em ser a Cinderela ou a Bela, e por que não a Malévola também? Eu sonhei por muitos anos em ser uma bailarina profissional, mas a realidade da época, por volta dos anos da década, né, de 90, com a falta de informação e de acesso a oportunidades, acabou me impedindo de dançar nos grandes palcos do balé. Estamos falando de uma arte que exige técnica, concentração e foco. O foco, a concentração e a dedicação são os quesitos básicos exigidos igualmente de todos. Como professora, eu digo que o espetáculo pode ser considerado uma continuidade dos trabalhos feitos em sala de aula. Até porque, muitas vezes, em sala, praticamos exercícios isolados. Então, o que fazer para que os alunos tenham a experiência de dançar o balé e aplicar aqueles exercícios em uma coreografia? Então, é no espetáculo que proporciona essa experiência de forma mais facilitada. E é o trabalho do professor alinhar os passos trabalhados em sala de aula dentro de um contexto histórico, com a bagagem artística e na realidade de cada personagem, para montar as coreografias, sempre respeitando a individualidade de cada aluno. Participar, então, do espetáculo proporciona também aos alunos desenvoltura e evolução artística, e também sensos de responsabilidade e autoconfiança. E sabemos que com esses desafios, os alunos amadurecem muito, perdem a timidez e trabalham a resiliência. Isso é muito importante no balé e nas dificuldades que encontrarão ao longo da vida. O balé sempre foi muito presente na minha vida, assim, de me ajudar no cotidiano mesmo, a ser mais resiliente, mais disciplinada, ajudando aí a superar as dificuldades. À vontade. Então, esses espetáculos a gente procura produzir aqui em Matão para que os matonenses e também a região possam ter acesso a esse tipo de trabalho e também de lazer e cultura. E as crianças curtem cada momento, elas ficam paralisadas com as cenas, se envolvem com os personagens e isso é gratificante demais, porque com certeza as crianças que participam desse tipo de espetáculo terão as melhores memórias e um enriquecimento cultural e artístico impecável. E assim, com certeza, será um grande diferencial para a vida adulta. Lá na frente, essa criança, ela vai sentar diferente, ela vai se posicionar diferente, ela vai falar diferente, porque é um enriquecimento artístico e cultural muito forte. A gente vê tudo isso dentro da sala de aula e depois assisti-los no palco traz para nós, enquanto professores, a sensação de dever cumprido. Poder dançar hoje desperta em mim a realização de um sonho de criança. Eu sinto e tenho a certeza de que não há nada mais prazeroso e gratificante que eu pudesse ter vivido até aquele momento. Livre estou, não posso mais segurar. Então, assim, gente, é uma das maiores tristezas você se deparar com cidades que não têm teatro. Eu já passei por vários espaços físicos, né, de clubes, ginásio de esportes, teatro que tinha saída só para um lado, o resto era parede, sem coxia, você tem que trocar toda a coreografia por causa não tinha passagem lá por trás, não tinha camarim. O local aqui em Matão ainda é um dos obstáculos para os nossos espetáculos. O ideal seria uma estrutura de teatro, que é a realidade de outras cidades nem tão maiores, e claro, das companhias de dança nas capitais. Isso torna o processo de organização menos estressante e menos custoso, já que a estrutura está pronta. Para nós, é necessário montar toda a estrutura no Teatro do Ginásio de Esportes de Matão. Existe muito esforço e dedicação para montar a melhor estrutura possível, tanto para o público quanto para os bailarinos. E pelos feedbacks positivos que tivemos, foi a melhor estrutura já montada, pois garantiu ao público a visibilidade ampla e limpa de todo o palco. Para conseguir essa estrutura, forramos todo o ginásio com tecidos, desde o telhado até o palco, para melhorar o aspecto visual do teto e ajudar no controle do som e da luz.
Também fazemos estrutura de fundo de palco, cortinas, coxia, iluminação, som e sistema de refrigeração. Tudo isso para garantir uma acústica digna e prezar por uma experiência única, tanto de quem dança quanto de quem assiste. Mas também depende de fatores externos e da boa desenvoltura técnica das nossas bailarinas e bailarinos, já que o chão impacta muito no desempenho e a quadra do ginásio não contempla amortecimento de impacto como palcos de grandes teatros ou como os pisos das salas da nossa escola, que contam com o piso flutuante para salvaguardar a saúde física dos nossos estudantes e evitar lesões. Isso é um dos pontos que mais nos preocupa. O chão duro e irregular exige mais do físico de todos. A escolha do local e a disposição do palco é tão importante quanto a escolha do tema, que é o pontapé inicial do espetáculo. Afinal, de que adianta um tema lindo, técnico, artístico, se devido à estrutura os alunos não tiverem uma boa performance técnica? O público não tiver uma boa visão, ou o som falhar, a iluminação prejudicar o visual dos figurinos e da expressão de quem está dançando. Quando você está num teatro, o teatro tem uma caixa preta. Então você consegue fazer um estudo de luz com antecedência, você sabe que você vai poder colocar focos, então você consegue criar as cenas da forma como elas são, ou mais próximas possíveis. Tão importante para a cultura do lugar, porque você consegue criar, por exemplo, uma semana de dança, uma semana de teatro, uma semana de música. E isso atrai para a cidade, né, pessoas de outros lugares que vão estar ali investindo. Então, assim, a possibilidade que as cidades teriam de fazer, por exemplo, uma semana de dança, competições de dança, trazer pessoas, iria enriquecer a cultura, né, estimular o crescimento das escolas também e, principalmente, trazer para a cidade mais recursos financeiros, inclusive. Então, assim, eu acho que falta uma visão um pouco mais ampla no sentido que a cultura realmente, ela é, além de importante, ela é muito atrativa para quem quer um investimento. Então, assim, é essencial que as cidades tenham um teatro, para que a gente possa desenvolver essa arte que é tão nobre e tão secular. É importantíssimo manter essa cultura. O Quebra-Nozes é um programa de família no mundo inteiro. As pessoas vão todos os anos assistir o Quebra-Nozes. Fala, poxa, por que não isso no interior? Porque as pessoas têm esse hábito, né? Procuramos trazer para Matão um espetáculo diferente. Um espetáculo que são apresentados geralmente em grandes centros. O primeiro passo para a realização do espetáculo é definir o tema. Uma coisa que a gente pensa bastante é o que os nossos alunos estão vivendo ali no momento, algum filme novo que lançou, que elas estão muito animadas com aquilo, ou se de fato é um balé de repertório. Eu procuro imprimir um pouco da minha personalidade na construção das obras, respeitando, obviamente, respeitando os deuses da dança. Preciso adequar isso com o que eu quero colocar da obra para o público, como esse público vai receber essa obra. Tem que ser algo que fique bem entendido e que também os bailarinos se sintam bem com aquelas vestimentas, né, que fique tudo muito adequado à proposta do trabalho. Os alunos que temos ali, o corpo para se trabalhar, tem condições técnicas para se fazer um balé de repertório? Ou o filme que está em alta, que elas estão gostando, há a possibilidade de fazer uma releitura e encaixar isso na linguagem do balé clássico? Geralmente tem mais de um tema onde a gente fica analisando, então as alunas agora vêm com essa de esse ano poderia ser tal tema, e trazendo um balé de repertório pra gente. Dançar um repertório é diferente, e quem já dançou sabe
essa diferença. Um repertório tem coisas que a gente tem que respeitar ali, a arte, que não se pode mudar. É toda uma logística de quantidade de pessoas que já temos, quantidade de pessoas que vamos ter que chamar, como que vamos fazer para todo mundo ensaiar junto. Então, são várias e várias questões que nós temos que passar até definir de fato o tema. E aí a gente libera o tema, porque a gente faz uma surpresinha, né? Um suspense. Você entendeu? Ó, se eu montar quebra-nós de novo, me interna. Eu tô falando desde 2004, que é o último. Os papéis de destaque são sempre muito almejados por cada um dos alunos. É engraçado porque até no início do ano, depois que sai o tema do espetáculo, fica aquele burburinho na escola, né? Fica aquelas apostas, o papel vai ser de fulano, o papel vai ser de ciclano, e isso aí é bem legal. Depois que o tema do espetáculo é definido, a gente parte para o ponto de escolha dos personagens para cada aluno, que de forma quase automática, por causa das exigências, né, técnicas e artísticas, dos personagens mais marcantes, os papéis de destaque já são pré-definidos. A gente entra no consenso para ver o que se enquadra melhor em cada aluno. E quando a gente fala de personagens, né, a gente está falando de características físicas, originalidade, presença de palco e personalidade, porque é pensando na obra original que a gente precisa buscar como e com quem a gente vai conseguir fazer algo semelhante, né, para que seja uma releitura única e fiel. E do ponto de vista profissional, é necessário também que os alunos eles se enquadrem dentro das expectativas organizacionais do espetáculo, né? Ter uma agenda em que todos os bailarinos e profissionais possam estar presentes é um dos pontos mais complexos do ponto de vista de gestão para mim. Oferecemos aos nossos alunos, né, e sempre torcemos para que todos eles participem, principalmente e também as crianças. Quando a minha filha nasceu, com 6 meses de vida, a Sara entrou comigo no palco pela primeira vez. Noite árabe vai chegar. Ela sempre teve ali muito carinho, muito colinho. Então eu ficava lá ansiosa para eu estar no palco, pensando se ia dar tudo certo. E lá nos bastidores, assim, um misto de sensações. Defendemos sempre que, se a criança participar de grandes trabalhos, principalmente um balé de repertório, que é considerado, né, e é um patrimônio da humanidade e que até hoje é reapresentado pelas principais companhias de dança do mundo, faz com que a criança ela desenvolva o apreço pela cultura de forma diferente. Então, assim, o trabalho que é feito, elas vivenciam a época, o estilo daquele repertório, né, o estilo que as pessoas praticavam e também a música clássica. Porque, assim, juntar todo o elenco, incluindo os adultos, os adolescentes, crianças e ainda compor as cenas, né, com todos juntos no palco, interpretando de acordo com o seu personagem e ainda no tempo musical correto, dá muito trabalho. Entrar no palco e dançar é preciso muito esforço e dedicação por parte das bailarinas dentro da sala de aula. Então, da parte de pessoas, os ensaios muitas vezes exigem o nosso final de semana. Aí sim. Pode continuar a música. Mas para a gente, isso é muito desafiador e muito prazeroso também, porque quando está tudo pronto, daí, nossa, é de tirar o fôlego. Você nunca teve amigo assim? E alguns pontos a serem levados em consideração, porque os ensaios são cansativos, são horas de ensaio, precisa ter muita concentração e foco, são dedicação às aulas e aos ensaios, cumprimento e disponibilidade de horários, ter uma boa alimentação, uma boa dieta, cuidar do corpo, condicionamento físico é importante e mais do que isso, espírito de equipe. O processo de escolha de figurinos e cenários, ele precisa respeitar a época em que a obra foi concebida. Então, sim, a gente tem uma paleta de cores que se segue. Quando a gente faz Quixote, né, basicamente são cores quentes. Então, a gente precisa entender que a Espanha é um país
né, que tem esse calor, essa cultura calorosa. Geralmente a gente vê figurinos em vermelho e preto, né, para quitéria, por exemplo, e no caso, quando a gente, né, fez a produção de Don Quixote em 2022, eu escolhi para Carolina Genaro diferente, né, o amarelo com a saia laranja embaixo e o corpete preto, porque olhando, né, a gente precisa ter um sentido assim estilístico, mas a gente precisa olhar a bailarina também. Então, tem cores, não que não combinasse com ela, mas eu queria uma quitéria mais colorida, mais alegre, usando o amarelo, e a Carol tem a pele, né, mais de cor um pouco mais fria, então eu acho que o amarelo acendeu junto com o preto e o laranja embaixo, então ficou bem composto e trouxe mais leveza para o primeiro ato. E aí, quando foi escolhido o figurino do final, aí sim foi um preto com um vermelho bem escuro, e aí também ficou muito bonito para ela e contrastou bastante com a primeira parte. Então sim, a gente tem que seguir a época, o contexto, né? Existe todo um trabalho de pesquisa, a gente tem que escolher figurinistas, aderecistas, que tenham entendimento de como constrói esse figurino. Os figurinos de balé, eles precisam ter uma estrutura, ao mesmo tempo, uma estrutura mais robusta, mas também flexível, né, que possa liberar os movimentos e sem perder a característica, né, do figurino da época. Então é isso que é bacana, porque fica diferente de um para o outro. Às vezes a gente descobre talentos ali dentro da própria escola. Então eu conheço muita gente, muitas figurinistas que começaram assim, ó, fazendo os figurinos das filhas, e aí aperfeiçoaram e tornaram-se profissionais, porque sabem exatamente o que precisa, né, para o figurino ficar bem composto em cena, e acabam espalhando, expandindo isso como, trazendo isso como uma profissão. Lá vou eu. Depois da escolha do tema, do figurino, do local, organizamos as ideias para vermos o que seria necessário para o cenário, de acordo com as cenas e o que o repertório da época exige. É um trabalho muito sério. Deve ser estudado com cuidado, o público ter essa noção, ter esse encanto de estar dentro daquela época, pois é muito importante que o público esteja conectado com a história. As trocas de cenário, elas são absolutamente importantes. Então, quando você está num espaço, como um ginásio de esportes, que você tem que atravessar um cabo de aço, de um extremo ao outro, que é mais ou menos uns 30 metros, né? E você tem que fazer com que aquilo vire um teatro, pelo menos para você conseguir contar uma história, né, melhor, com mais, né, qualidade, o público possa sentir, é extremamente caro. Tudo é dobrado. Então, assim, a grande dificuldade, muito da mágica se perde. A gestão ainda é um ponto que buscamos melhorar e aprimorar todos os anos. Afinal, para as cortinas se abrirem, precisamos organizar as agendas das pessoas envolvidas e também pagar todas as contas, que são muitas. São, assim, custos de bailarinos contratados para dançar, professores e coreógrafos para as montagens das coreografias, também envolve os figurinos, né, estilistas, cenários, objetos cênicos, estrutura física de palco, de som, iluminação, enfim, toda uma equipe envolvida, além do time fixo de colaboradores da escola. Diferente das companhias de dança, que já tem toda uma equipe profissional fixa contratada, a nossa realidade é um pouco diferente e buscamos várias parcerias para fazer tudo acontecer no dia do nosso espetáculo. Nesses 11 anos já montamos uma equipe que confiamos e que já nos entende. Então o áudio, o vídeo, a luz são muito importantes para compor todo o nosso espetáculo.
Contamos também com parceiros com incentivo financeiro, alguns que se iniciaram lá em 2013. Esses parceiros permanecem conosco ano a ano. E a parceria, né, vai além de empresas, porque temos também o pessoal mão na massa, né, que são os nossos staffs. São muitas pessoas responsáveis por montar, colocar e tirar cenário e objetos cênicos na hora certa, abrir e fechar as cortinas, ajudar bailarinos a trocarem de figurinos e até a colocar e tirar as crianças no palco. Então, assim, são muitos detalhes. E, por falar em crianças, também contamos com uma assistente contratada para cuidar delas na coxia, garantindo que se sintam acolhidas e estejam preparadas para entrar no palco no momento certo. Sem essas empresas e essas pessoas que apoiam a cultura, não seria possível realizar nada do que fazemos. Sou muito grata a todos que acreditam em nosso trabalho e enxergam a arte como agente de mudança social. De que, assim, cada pessoa que ali esteja assistindo seja impactada pela arte e por tudo que ela possa representar. Você ser protagonista não faz de ninguém o melhor bailarino ou a melhor bailarina, mas o caráter e a dedicação demonstrados por essas pessoas as tornam admiráveis e respeitadas pelo público e por toda a equipe. Desde então, né, que a gente dança nos palcos, então tem muita história aí pra contar que acontece nos bastidores, né, que acho que o pessoal não faz nem ideia. Por trás das cortinas tem muitos perrengues. Nos últimos 5 segundos pra acabar a música, tudo que era pra ter dado errado, nada deu errado. Eu tava tranquila assim, ó, pleníssima, balançando minhas mãozinhas, espalhando a neve, quando do nada... Chega uma hora que a gente confia tanto no nosso partner que a gente se joga ali, se entrega. E no meio ali do ensaio, eu super confiando nele, acabou que ele escorregou a mão e não conseguiu me segurar e eu fui caindo em câmera lenta. Ai, meu Deus! Como se nada tivesse acontecido e ele me tirou do chão. São os tombos do Douglas. Todo ano ele dá um jeito de levar um escorregão no palco, não sei como ele consegue fazer isso. A parte da taberna, ele entrou, saiu escorregando e tudo, e o pessoal assustou real ali, fez... Em Don Quixote, é inesquecível. Começou a chover muito e começou a chover dentro do ginásio. O Don Quixote estava no ponto da goteira com uma roupa de lata. Então, na hora que fazia tum-tum, caía em cima do chapéuzinho dele, fazendo barulho. A coxinha, o pessoal tudo alvoroçado e virou um caos. Tava praticamente a remo, atravessando de um lado para o outro. Foi algo assim... inimaginável. O Célio fazendo graça, Dé, me filmando. Uma vergonha. Então tá, vem, você precisa trabalhar aqui. Veio o nosso patrão, André, tadinho, ele deitou no chão, esfregou o corpo dele, a camiseta no corpo, para poder secar o chão. Aquilo foi uma coisa que eu nunca imaginei ver na minha existência. Esse aí trabalha até dormindo, gente, que orgulho. Isso é demais. Você que faz balé adulto, que acha legal ter tatuagem, não faça. Não vale a pena. Você vai gastar 3 vezes mais maquiagem pra nada, porque daí vai derreter tudo. Enchendo o saco da Mirna pra ela colocar o casal no meio dos flocos. Eu insisti tanto que ela colocou. Eu quase morri e acabou o padedê, começou flocos. Não sei se deu pra perceber, mas caiu os flocos, tampava a respiração, a gente ficava respirando e comendo. Eu engoli um monte de papel higiênico naqueles 2 dias. Suor com papel higiênico dentro do olho e tinha que botar a menina no ombro pra andar, no meio de mais 16 meninas que tava torcendo pra não escorregar nos papéis. Depois eu respirei no segundo ato. Deu tudo certo.
quem vê close não vê corre. Teve uma vez no espetáculo de Don Quixote que entre uma coreografia e outra eu amamentei a Sara. Foi atípico. Teve esse ensaio que acabou mais cedo, todo mundo bem animado, vamos embora. O carro esquentou, não tinha pra onde ir. E a gente ficou parado na pista até umas 6 horas da tarde, até que chegou um socorro. O carro conseguiu esfriar. Aí a gente conseguiu chegar em casa lá perto da meia-noite. E aí é um momento marcante em que ele acende a luz da árvore de Natal. E aí todo mundo virou com aquela expectativa pra ver a árvore acesa e nada. E a luz não acendeu. E foi muito engraçado porque nós estávamos paralisados. Como tudo não são flores. Mas não deixa de ser um super perrengue. E no final deu tudo certo. Tá gravando já? Então tá, peraí. Ah lá, tá vendo? Falou que tá gravando, a pessoa já erra até a leitura. Já pode falar esse? Não posso xingar, né? Sim, o primeiro passo. Não, peraí, desculpa. É verdade, né? Pra cá que eu tenho que olhar, né? Desculpa. Ai, tô aqui sofrendo. Muito mais fácil tá dando uma aula de balé. Ai, tô nervosa. Célio, tá ficando ruim? Fala a verdade, Célio. E o primeiro... Calma. Escolha. Quer falar olhando pra lá? Esse ano, hoje em dia, esse ano... De novo, gente. Só acontece isso comigo. Chega! Tá bom. Tá bom, tá bom? Bastidores, enfim, né? Bastidores. Ficou péssimo, né? Ah, ficou péssimo, né, gente? A gente acerta? Tudo, você acha? Ficou bem ruim mesmo?